Vamos para o tema da mensagem. Mensagem de número 734. Aleluia! 734 mensagens. Desde quando? Desde o início? Desde igreja? Desde igreja, desde inauguração de igreja. 7 anos. 7 anos, 734 mensagens. Está correto? Só isso? Louvado seja Deus. O tema é: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Diga isso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. O Salmo 23, versículos 1 a 6, diz a palavra: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele, o meu pastor, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, o meu pastor, o Senhor, Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele, o meu pastor, o meu Senhor, Jesus Cristo, Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que Ele está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E a bondade, a sua bondade e a sua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o nosso Senhor, o nosso pastor, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama, nos amou primeiro, nos escolheu para Ti, nos separou como povo santo, para louvor de Sua graça. Somente a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por mais uma manhã, mais um domingo, mais um dia em Tua casa, pois não há prazer maior, Senhor, do que estar em Tua casa. Assim como o salmista, também nós declaramos que nós habitaremos todos os dias, para sempre em Tua casa, para podermos contemplar a Tua beleza, contemplar a Tua majestade, meditar nas Tuas palavras, Senhor, ouvir a Tua voz, sermos cheios da Tua graça, nos alimentarmos deste alimento tão precioso, esta mesa onde o banquete é servido por Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por este privilégio tão grande de podermos nos assentar à Tua mesa. Estarmos agora, Jesus, assentados contigo para nos alimentar deste alimento sólido, este alimento que dá vida e vida em abundância, este alimento que nos traz paz, nos traz alegria, traz reconciliação, traz o perdão. Obrigado, Senhor.
Usa a minha vida, Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te peço, com toda a humildade, Senhor, com toda a submissão ao Teu Espírito, assim como eu estava ali, Senhor, te louvando, Deus, te adorando, falando contigo e te agradecendo, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem me dado, por me sustentar com vida até aqui, com a saúde perfeita, por ter me restaurado, Senhor, ter me colocado de pé. O Senhor me trouxe à memória quando eu estava nos dias que eu estava impossibilitado, Senhor, de te louvar de pé. Eu te adorava sentado. Sentado eu te adorava, Senhor. E hoje estou aqui novamente de pé, para dizer que só o Senhor é Deus, para dizer que só o Senhor cura, só o Senhor salva, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A tua ira pode durar por um momento, mas a tua misericórdia, mas a tua bondade, ela é para sempre, Senhor. E por isso eu sou grato a Ti. Eis-me aqui para Te servir, Senhor. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Usa a minha vida, usa os meus lábios, minhas cordas vocais, todo o meu ser. Fala conosco nesta manhã, Jesus. Fala com Teu povo. E o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja de Deus que orou comigo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado a todos que estão comigo. Obrigado a todos que estão trabalhando, servindo na casa de Deus. Meu muito obrigado a todos. Meus irmãos amados, amados meus, amados do Senhor, igreja bendita, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, igreja salva e salva para sempre, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, aqueles que foram chamados por Deus para reinar em vida por meio de Cristo, foram transportados do império das trevas para um reino de amor, foram tirados das garras do inimigo, das garras de Satanás, foram tirados da mentira e do engano e hoje vivem na luz, na verdade que liberta. A palavra do Senhor, ela nos ensina que o compromisso com Deus é a chave para uma vida de sucesso. Amém? Ela é a chave para uma vida segura, tranquila e sem temor do mal. Independente de circunstâncias, independente do que aconteça, aquele que tem a fé em Jesus Cristo firmada, aconteça o que acontecer, ele não se abala. E eu quero aqui abrir um parêntese e dizer algo para você que realmente precisa estar na nossa mente, no nosso consciente e até no nosso subconsciente, porque quando eu digo que o compromisso com Deus é a chave para uma vida segura, tranquila e sem temor do mal, não significa que nós estamos isentos do mal. Nós não estamos isentos do mal. O mal pode vir até a nossa vida. Ok? Porém, mesmo que ele venha, nós não seremos abalados. E o que eu quero dizer para você? Quando os nossos irmãos lá de Roma eram lançados
no Coliseu para serem comida de leão, eles não eram abalados com aquilo. Eles simplesmente serviam de espetáculo para o rei, para os telespectadores, mas de uma forma tranquila. E isso incomodava o povo que assistia. Isso causava até uma certa ira, porque eles queriam ver o desespero na vida dos nossos irmãos. Assim é o inimigo quer que eu e você se desespere quando vem uma situação contrária. Entende? Então os nossos irmãos, antes de receberem a palavra por Paulo, por Lucas, quando Paulo envia Lucas até os nossos irmãos para que eles fossem confortados com a palavra, eles estavam em desespero. Eles estavam com medo. Mas quando vem a palavra, eles se apegam à palavra e entram como ovelhas para o matador. Entram tranquilas e serenas, sabendo que aquele momento de dor duraria só um instante. E depois eles estariam na glória com o Senhor. Assim foi com Paulo, quando ele foi decapitado. Paulo, quando ele foi para a decapitação, ele foi tranquilo. Ele foi seguro. Ele não foi com medo. Ele não foi com temor do mal. Entende isso? Pastor, isso é meio complicado para um começo de mensagem. Não, amado, é o que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós temos o compromisso com Deus, Paulo não tinha um compromisso com Deus? Como não? Foi levado ao terceiro céu. Ouviu da boca do próprio Senhor Jesus tudo aquilo que ele deixou escrito nas suas 14 epístolas. Paulo foi o exemplo de compromisso com Deus. E ele foi decapitado. Mas ele, em todo momento, estava seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem entende isso, diga amém. Então a obediência à palavra do Senhor, ela é a chave, sim, para as nossas conquistas. Então, assim, Paulo, em todo o tempo da sua trajetória, ele foi um vencedor. Ele foi um vencedor. Ele conquistou aquilo para qual ele foi conquistado. Ele cumpriu aquilo para qual ele foi designado. Aquilo que o Senhor determinou para a vida dele, ele fez tudo. Então ele foi um vencedor, quem está entendendo? Então isso é ser mais que vencedor em todas as coisas. Até em meio a situações precárias, situações de adversidade, Paulo venceu. A mão de Deus era com Paulo, a mão de Deus guardava Paulo, a mão de Deus guiava Paulo. Você está entendendo? Então, quando nos envolvemos totalmente com o Senhor, nós podemos descansar e realmente dizer: o Senhor é o meu pastor. E a sua bondade me cerca todos os dias da minha vida. Mesmo que o momento seja de grande dificuldade, de aperto, nós podemos descansar e confiar na bondade de Deus. Em Provérbios 1,33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu amo essa palavra, amado. Ela resume a natureza de Deus. Ela resume a bondade do Senhor. Ela diz: olha, se você me der ouvido, você vai ter uma vida segura, você vai ter uma vida tranquila, você vai viver sem temor do mal. Porque eu vou gerar isso na tua vida. Eu me comprometo com você. Então todo aquele que se volta para o Senhor, aquele que tem o cuidado de ouvir e praticar a palavra de Deus, este é guardado pela bondade do Senhor. Em Jó 36, versículo 7 a 11, também outra passagem que eu amo, diz: dos justos não tira os olhos. Aleluia. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados.
Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, veja o cuidado de Deus com os justos. E ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Assim ele fez com Davi. Assim o Senhor fez com Davi. O Senhor tirou Davi de trás da malhada, do rebanho do seu pai, e o fez rei de Israel. Não é? Então, olha lá. Se estão com os reis no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Deus exaltou a vida de Davi. Não é? E se estão presos em grilhões, o que é isso? Se está num caminho mau. Se está fora da visão. Davi, num determinado momento, ele perdeu o foco, ele perdeu a visão, ele cometeu algo muito sério, muito grave, que foi pecar contra Deus. E aí então o Senhor fez Davi ver as suas obras através do profeta. Deus mandou o profeta lá e falou: fala para o meu servo que ele está errado. Fala para o meu servo que ele está num caminho mau. Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, Davi fazia isso. Ouvia e servia a Deus, se arrependia, se voltava do pecado. Mesmo recebendo a correção, Deus era com Davi. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Aleluia. Em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor vem, o que ele faz? Ele nos faz ver as nossas obras, ele nos faz identificar as nossas transgressões, não é? Ele nos abre os ouvidos para a sua voz, para a palavra, para a instrução, para que então venhamos nos converter do mau caminho. E quando nós obedecemos, quando nós deixamos este mau caminho, quando nós deixamos a iniquidade de fato, nos arrependemos de fato dela, nós estamos ouvindo a Deus e o servindo. E aí então nós podemos dizer, nós vamos acabar os nossos dias em felicidade e os nossos anos em delícias. Porque ele diz, o que eu tenho para vocês é isso. Felicidade e delícias. O que eu tenho para vocês é pensamentos de paz e não de mal. Então Paulo ele instrui a igreja a buscar as coisas do alto como prioridade da vida, não é? Então esse deve ser o foco das nossas vidas. Pastor, mas isso não é uma contradição? Agora há pouco na sementeira o senhor disse que eu tenho que me preparar para... Amado, buscar o reino em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Então eu tenho que ter a sabedoria, né, para viver aqui nessa terra como um cristão. Então, a primeira prioridade da minha vida é o quê? É ser cristão. Então eu tenho o chamado para ser cristão. E agora? Agora eu vou desenvolver esse chamado com sabedoria. Vou buscar, sim, as coisas, as bênçãos que Deus tem para a minha vida, porém, entendendo que o mais importante é as coisas do alto. Quem está entendendo, diga amém. Então esse tem que ser o foco na nossa vida. Viver, né, toda a bondade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Porém, com os nossos olhos firmados no autor e consumador de nossa fé, que tudo proporciona para o nosso aprazimento. Em Colossenses 3:1-4 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, à destra, né, no seu pleno poder de Deus, na sua plena autoridade de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, essas coisas que Paulo diz que nós temos que morrer aqui para as coisas dessa terra, é para os desejos da carne. Ok? Nós temos que estar realmente mortos para os desejos da carne. Ok?
Então eu não posso ficar atentando para as coisas da carne, eu tenho que atentar para as coisas do Espírito. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha o que Paulo está dizendo, olha, meus amados, vocês têm que andar não somente por si mesmos, mas também por aqueles que estão à sua volta. Porque nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, uma grande quantidade de pessoas que estão olhando para nós. E aí Paulo então diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo continua dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então veja, nós somos pessoas separadas por Jesus para vivermos a sua bondade todos os dias de nossas vidas. Ele nos amou primeiro e ele nos escolheu. Em João 15,16 está escrito, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando eu busco as coisas do alto, eu sei o que eu tenho que pedir para Deus. Então aí tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concede. 1 João 4,19 diz, nós amamos, você ama? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Então, desde a antiguidade, o Senhor sempre revelou o seu amor. Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por você. Diga obrigado, Senhor. Que coisa linda, mano. Saber que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Criador nosso, Ele trabalha para nós. Uau! Que coisa linda, mano. O Salmo 30, versículo 4, versículo 5 diz, salmodiai ao Senhor vós que sois seus santos. Onde estão os santos de Deus? E dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Deus se ira? Deus se ira? Porém, não passa de um momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã. Uau! Então Davi está dizendo assim, olha, a ira de Deus vem, mas ela vem por um momento. Né?
Mas a sua bondade, ela é para a vida inteira, ela dura a vida inteira. Porque o nosso Deus é bom. Então Davi diz, olha, o choro então pode até haver, mas a alegria vem. A alegria chega para aquele que teme a Deus, amado. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Em Romanos 8, 28 a 39, vamos ler. Sabemos, diga eu sei. Eu sei. Beleza. Eu pergunto para quem está do seu lado, e você sabe? Você sabe? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão, antes da criação do mundo, ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? aí o 32, olha que lindo, mano. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que Deus vai deixar algo faltar na tua vida? Você acha que Deus não vai? Ele é o autor de toda boa dádiva. Você pensa que Deus vai deixar você perecer? O que ele fez na cruz foi revelar o seu amor por você. O que ele fez, amado, desde o momento em que ele foi entregue, toda a dor, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a ignomínia, como diz Paulo, que ele passou, que ele teve, até o momento em que ele entregou o seu espírito na cruz, 9 horas pregado no madeiro, amado, sentindo a dor, sentindo os seus pulmões serem apertados, até não sobrar uma gota de sangue. Tanto que quando ele foi traspassado pela lança, o que saiu foi água. Já não tinha mais sangue. O que ele fez foi por amor a você. Foi por amor a mim. No versículo 33, Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Essa foi a palavra que os nossos irmãos lá no Coliseu receberam, para entrarem em paz na arena. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então se contente, mostre alegria. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Uau! Esse é o nosso Deus, amado. Não nos abandona. Você pensa o quê? Você pensa que você vai entrar na fornalha e ele vai falar para você: agora você queima aí? Se vira aí nessa fornalha? É isso que ele vai fazer? Não, ele vai entrar lá junto com você. E nenhum fio de cabelo teu, se você ainda tiver,
vai ser queimado. Entendeu, né? Nada vai ser queimado em você, porque o Senhor vai estar junto. Sempre. Ele quem disse, amado, é Ele quem disse. Não é o pastor que está inventando algo para te... Sabe? Não, não. Ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Primeiro de Pedro 5, 6 e 7 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Recebe aí a exaltação de Deus para a tua vida, meu amado. Recebe. Vai plantando, vai semeando. Estou chorando, continua chorando, a alegria vai vir pela manhã. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Infinito, igreja, é o amor de Deus. Infinito é o amor de Deus por nós. Você precisa se colocar nessa condição. Você precisa se lançar neste amor e dizer, é por mim. É por mim que Ele fez, é a meu favor que Ele faz. Por aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, grande é a bondade de Deus para aqueles que o temem. Se você não temesse a Deus, tudo bem. A conversa ia ser outra. Porque a Bíblia diz, olha o Salmo 147, 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem. E dos que esperam na sua misericórdia. Então a Bíblia diz que Deus ama aquele que o ama. O Salmo 31, 19 diz, como é grande a tua bondade, que reservaste aqueles que andam de qualquer jeito aí fora. Como é grande a tua bondade para aqueles que vivem como querem, bebendo, fumando e fazendo o que bem quer da própria vida. Vivendo no pecado, sem temer a Deus. É isso? O que está escrito? Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Mas quem se refugia em Deus é santo. Renuncia o mundo. Renuncia as coisas do mundo. Tem os dois pés na igreja. E para esses Deus tem recompensa. É para aqueles que o temem enquanto existirem aqui nessa terra. O Salmo 23:6 diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na onde? No bar da esquina. Não? Na rave. No forró. Não? Habitarei na onde? Na casa do Senhor para todo sempre. Então quem teme a Deus tem prazer de estar na casa de Deus. E para este que tem prazer de estar na casa de Deus, certamente a bondade do Senhor o seguirá todos os dias da sua vida. Então nós somos pessoas simples, igreja. Escolhidas por Deus. Para vivermos uma vida de milagres. Para vivermos grandes experiências com Jesus. Para vermos o sobrenatural todos os dias de nossa existência. Isso você precisa também colocar aí dentro da sua mente. Que você foi escolhido por Jesus para viver o poder de Deus, para viver o sobrenatural. Em Deuteronômio 6:10 a 12 diz assim, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Veja, a bênção é grande para a tua vida. A bênção é grande para a minha vida. E casas cheias de tudo que é bom. Ninguém está recebendo, não é tudo bem. Eu estou. Casas cheias de tudo que é bom. Casas que não encheste.
e poços abertos que não abriste. Você lembra daquela parte que a Bíblia diz que Deus dá para o pecador, ele dá trabalho, aí para o pecador ajuntar, amontoar, para depois dar para quem agrada a Deus? Você lembra dessa parte? Lembra? Aí, ó. Tá aqui, ó. Vai vir para a tua mão. O que o ímpio está amontoando vai vir para a tua mão. O que o pecador está trabalhando para juntar vai vir para a tua mão. Vai vir para a nossa mão, eu creio. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o Senhor, Ele nos tirou da terra do Egito, que é o mundo. Ele nos tirou da casa da servidão, onde nós éramos escravos de Satanás, onde nós fazíamos toda a vontade da carne. E hoje, o Senhor nos trouxe aqui para reinarmos em vida por meio de Cristo, para desfrutarmos do melhor desta vida. Hoje nós somos filhos. Diga, hoje eu sou filho. E você então é o quê? Um herdeiro das bênçãos de Deus. Então nós recebemos por fé todas as promessas do Senhor a nosso respeito. Por fé nós recebemos aquilo que Deus diz a nosso favor, para a nossa vida. Veja que no Antigo Pacto, o Senhor ele fez boas promessas ao seu povo. Sim ou sim? Sim ou sim? Então, para aqueles que andassem em obediência, para aqueles que agradassem o Senhor, né, vamos colocar desta forma, eles iriam desfrutar das bênçãos do Senhor, do favor de Deus, da bondade de Deus. Agora você imagina hoje, 2000 e tantos anos depois da cruz, onde foi consumado um novo pacto de melhores e superiores promessas. Imagina hoje. Então, amado, nós temos a certeza e a convicção que Jesus está conosco e que nós teremos um bom futuro em tudo. Em Daniel 11:32 diz, aos violadores da aliança, nós não somos violadores da aliança. Um dia nós recebemos a graça, nós entendemos a graça, nós entendemos a visão, e nós estamos aqui para honrar a cruz de Cristo. Nós estamos aqui para honrar a revelação da graça de Deus, dada pelo próprio Deus através do nosso irmão apóstolo Paulo. Então nós não somos violadores da aliança, nós somos aqueles que honram a aliança. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, povo forte e ativo. Diga, forte e ativo. Mas pastor, sempre tem. Mesmo conhecendo a Deus, sabendo que Ele é Jesus, às vezes eu me sinto fraco. Ok, vamos lá. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, que lindo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa o poder de Deus se aperfeiçoa de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então Paulo sabia que quando ele
sentia essa fraqueza, não é? Até a necessidade, a perseguição, quando ele se sentia angustiado, ele sabia que ele estava daquele jeito por amor de Cristo. Não era por causa de outra coisa. Era por Cristo, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, entende? Então, amado, assim tem que ser a nossa vida. Mesmo conhecendo a revelação da graça, conhecendo Deus, e eu, em algum momento me sentir fraco, eu tenho que entender que eu sou forte. Eu tenho que me colocar nesta condição de forte, não de fraco. Porque maior é aquele que está em mim. Em Joel 3,10, olha o que diz: forjai espadas as vossas relhas de arado e lanças. Eu tenho que dar um jeito de me colocar de pé e firme, independente da situação. Que aqui o povo não tinha arma, não tinha espada, não tinha nada, mas tinha as ferramentas de trabalho. E Deus fala, viu, pega as ferramentas de trabalho aí e começa a fazer a arma, começa a fazer a espada. Forjai espadas as vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Amém. Você é forte. Olha para quem está do seu lado. Para quem está do seu lado aí, diz para ele, você é forte. Diz para ele, o Deus que habita em você é forte. Então você tem que crer, amado, que Jesus é o teu pastor. Tem que crer que ele não te abandona. Tem que crer que ele se importa com você. Que ele cuida de você. Ele te guia a passos verdejantes e águas de descanso. Você tem que crer que Jesus está no controle da sua vida. Que ele te ama. Você tem que crer que ele se importa com você. O Salmo 23, 1 e 2 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai, vamos lá, todo mundo junto, vai. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Vamos lá, ele me faz repousar, em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Amém. Glória a Deus. Gravou isso? Gravou isso? Se não gravou, escreve lá numa folha, cola na porta da geladeira. Você abre bastante, né? Aonde você mais abre na tua casa, põe lá, escrito lá. Amado, espere o melhor de Deus sempre. Pastor, eu espero o melhor sempre, mas a realidade é outra. Sempre tem. Sempre tem. Vamos lá então. É a Bíblia que tem que nos confrontar, amém? Eu estou aqui para te confrontar com a palavra. Tá? Por quê? Nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que sair do comodismo, nós temos que esperar o melhor de Deus e ir de encontro com o melhor de Deus. Tá bom? Eu não posso aceitar a condição negativa na minha vida, eu não posso aceitar a condição de derrota na minha vida. Tá? Em Juízes 6, 12 a 14 diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, apareceu a quem? A Gideão. O anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha o homem valente. Vai vendo. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu. O anjo vem e dá uma moral para ele. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha o valente. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha, colocando a culpa em Deus. Não é? O valentão. Frouxo.
É outro Adão. É outro Adão, né? Está explicado. Sempre tem a desculpa. Sempre tem a desculpa. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Uau! Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então veja a conversa aqui de Deus com o valente. Deus vem com a palavra e é sem... Amado, e com todo respeito aqui, cá entre nós, e até hoje é assim. Deus vem com a palavra, Deus vem com a direção, Deus vem com a orientação, Deus mostra, diz, e até diz assim, olha, eu sou contigo. Aí a igreja, você está comigo? Yahoo! Faz isso agora. Mas isso não dá. Porque assim, não, agora não dá. Vem as desculpas. Vem os discursos. Assim como foi com Gideão. Mas eu estou falando que eu sou contigo. Mas não dá. Infelizmente, agora não vai dar. Aí, amado, Deus não nos chamou para sermos pessoas de desculpas. Você olhando aqui o texto, para qualquer situação da tua vida. E isso eu tenho aprendido a cada dia, porque eu olho para uma situação, eu penso numa desculpa, falo, não tem que dar desculpa. Eu tenho que enfrentar. Eu tenho que enfrentar, porque Deus me chamou para ser uma pessoa de enfrentamento, não uma pessoa de desculpa. Está entendendo? Porque assim, eu peço mais e mais sabedoria para Deus. Como é que eu vou ser uma pessoa sábia se eu não tiver problema para resolver? Então eu peço sabedoria, o problema vem, e aí? Falo, Senhor, eu peço sabedoria, o Senhor me dá problema? Você não quer ser sábio? Agora resolve. E sem desculpas. Não coloca desculpas. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Então, meu amado, eu espero que você não seja essa pessoa. Mas se você é uma pessoa que fica em tudo dando desculpa, para hoje. Para hoje de ficar dando desculpa. Porque é o meu marido, porque é a minha esposa, porque é o meu filho, porque é minha filha, porque é o meu patrão, porque é o pastor, porque é a esposa do pastor. Para hoje de dar desculpa. E dispõe-te. Entendeu? Dispõe-te. Recebe esta palavra e comece a dizer: já que o Senhor está comigo, eu vencerei. Creia que o Senhor, pelo seu poder que opera em você, vai mudar a situação. Vai eliminar toda a dificuldade, toda a ação dos medianitas na sua vida. Imagina aqui essa situação aqui, os medianitas, imagina que é o problema, ou são os problemas que você enfrenta. E talvez você olhe para eles e se sinta o valentão do Gideão. Ai, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Ai, Senhor, como é que eu vou vencer toda essa... Já que eu estou contigo, aleluia. Já que eu estou contigo, diz o Senhor, você vai ferir essa situação. Você vai aniquilar essa situação. Você vai colocar essa situação debaixo dos teus pés. Já que eu estou contigo.
Então o Senhor, pela sua vida, vai mudar essa história. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para quê? Ele é poderoso para quê? E mais do que? Tudo quanto pedimos ou... E conforme o seu poder que opera onde? Acho que o poder de Deus está operando aqui, no ar. Ele opera em você. Em você. Então o Senhor Jesus, ele é poderoso, amado, para fazer o infinitamente mais através da sua vida. Através da nossa vida, e nós temos que crer nisso. E indo para a reta final da mensagem, eu quero lhe mostrar mais um personagem bíblico. Né? Eu falei para a igreja de Moisés, eu falei de Davi, e hoje eu quero falar de mais um personagem bíblico que experimentou a bondade de Deus de uma forma extraordinária. E passando por um momento de dificuldade tão grande, né? Aquilo que eu disse, né? O Senhor diz assim: olha, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aí esse personagem, ele dava ouvidos a Deus, ele era temente a Deus, e ele foi enviado para o mal. Estou falando de José. Ele era um jovem com uma promessa de Deus maravilhosa sobre a vida dele. Ele era um filho muito amado pelos seus pais, pelo seu pai Jacó, pela sua esposa, pela sua mãe Raquel. E isso despertava ciúmes nos irmãos. Então nós sermos amados pelo pai, isso desperta muito ciúme na vida de muitos. Às vezes está dentro da nossa casa, mano. Enfim. E José, em certo tempo, Deus deu a ele um sonho profético, onde um dia toda a sua família estaria curvada diante dele. E por causa disso, né, ele contou o sonho para os seus pais, ele contou o sonho para os seus irmãos, né, que o sol e a lua e as 12 estrelas se prostravam diante dele. Né? O sol e a lua eram o pai e a mãe, as 12 estrelas eram os seus irmãos. E ele contou esse sonho, e os seus irmãos ficaram com muita raiva dele. Ficaram com ódio mortal a ponto de intentarem matá-lo. E Deus era com José. Ele foi jogado numa cisterna vazia, um poço. E logo depois disso ele foi vendido como escravo para o Egito. Vai vendo. Deus, né, dá um sonho profético para ele, um sonho lindo, ele se alegra, ele se anima. Né? E aí de repente ele está lá, indo preso como escravo para o Egito. E foi ser escravo na casa de Potifar. E se não bastasse, ele ainda, por ter uma boa aparência, foi assediado pela esposa do seu senhor. E por se recusar a pecar com ela, ele foi acusado de assédio e foi lançado no cárcere junto com os presos do rei. Ficou lá por mais de 2 anos. E detalhe, sem murmurar, sem se revoltar, sem questionar Deus. Que coisa, né? Que coisa, mano. Às vezes um cristão passa por uma situaçãozinha tão pequena. Ó céus! Deus se esqueceu de mim, né?
Veja o que passou José. Veja o que este moço passou, mano. Um moço jovem, uma vida pela frente, escravo no Egito. Em Gênesis 39, 20 a 23 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Favor. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Está vendo? Aquilo que eu falei lá no começo, na sementeira, eu falei, em tudo que você fizer, você tem que ser o melhor. Em tudo que você fizer, tudo que vier à tua mão para fazer, mas faz com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não faz com corpo mole. Desculpa a expressão acadêmica aqui. Não faz com corpo mole. Seja pronto. Para você ser visto, para você ser notado. Se José não se dispõe para fazer o melhor, ele não seria visto lá no cárcere. Ele não seria chamado pelo faraó para revelar o sonho de faraó. Ele foi chamado por quê? Porque ele foi visto lá no cárcere. Estão entendendo? Então, o que aconteceu? Confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E não reclamava, não. Porque se é outro, fala, o que eu vou fazer? O que eu estou preso aqui também? Não. Ele se dispôs. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Uau! Porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Recebe aí para a tua vida, meu amado. Recebe aí que tudo que você fizer vai prosperar. O teu Senhor, o teu patrão vai colocar mais tanta confiança em você, amado. Tanta confiança em você que ele vai descansar e vai deixar você tomar conta e só vai aumentar o teu salário. Recebe aí. Gênesis 41, 38 a 44. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, depois que José revelou o sonho a Faraó. E ninguém conseguia dar a interpretação do sonho, e só José conseguiu, né, pelo Senhor. Então, visto que Deus te fez saber tudo isso, então Faraó reconheceu isso em José. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha isso. Então tem que ter responsabilidade, tem que ter juízo, tem que ter firmeza, tem que ter a sabedoria de Deus, para as pessoas verem que de fato é alguém diferente. É alguém onde de fato o Espírito de Deus habita, mano. Versículo 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Uau! Estava lá preso. Um encarcerado do rei. De repente, virou um administrador do Egito. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha a autoridade que José recebeu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus estava falando na boca de Faraó. Deus estava falando na boca de Faraó: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Chegou o seu tempo de colher, chegou o seu tempo de exaltação. Chega de choro, agora é tempo de alegria. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos! Uau! Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem,
ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Vê. Aos olhos naturais, alguém podia dizer assim, até os próprios irmãos, né? Quando venderam como escravo, falaram, aí, ó, tá aí o sonhador. Tá indo embora. O sonhador para ser escravo no Egito. Esse é o sonho dele, vai ser o sonho dele. Né? Mal sabiam eles que Deus era com José. E que Deus não tirava os olhos de José, assim como Deus não tira os olhos de você. Assim como Deus não tira os olhos de você, mano. Você pode ser até lançado num cárcere. Ser colocado num esquecimento. Pela família, por irmãos, sei lá. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Gênesis 50, 18 a 20, eu estou indo para a reta final. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele. De quem? De José. E disseram, eis-nos aqui por teus servos. Olha o sonho se cumprindo. Toda a família de José. Ali só não estava a mãe, porque a mãe já havia morrido. Mas o pai e os irmãos se dobraram. E o sonho se cumpriu. Aquilo que Deus havia mostrado para José estava naquele momento se cumprindo. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha o coração abençoador de José. Olha o coração perdoador de José. Aqui, amado, se fosse, né, uma pessoa que não conhecesse a Deus, pessoa que não fosse temente a Deus, o que ele ia querer fazer? Ele ia querer a vingança. Ele ia querer a vingança. Não, agora eu me vingo. Tudo que eu passei, tudo que eles me fizeram passar, me jogaram num poço, depois me venderam, eu achei que era uma brincadeira e não era. Fiquei preso num calabouço, numa prisão imunda, sem dignidade. E agora eles vêm para buscar o meu favor? Eu vou pisar neles agora. Ele fez isso? A Bíblia diz, pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Se alguém te ferir desse lado, dá também esse aqui. É difícil, não é fácil. Mas é o que Deus se agrada, mano. E José só cresceu. José só prosperou. Porque, entenda, essa atitude de José mostra tudo o que ele sentiu em todo o tempo que ele ficou preso. Em momento algum ele desejou o mal dos seus irmãos. Em momento algum ele desejou se vingar dos seus irmãos. E Deus via o coração de José. Por isso, Deus fez o que fez na vida de José. E a ponto dele dizer, vós, na verdade, eu sei que vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus tornou isso em bem. Como vedes agora, que se conserve muita gente em vida através da minha vida. Se eu não tivesse vindo para cá, isso não estaria acontecendo. Então, amado, viver a vontade de Deus é maravilhoso. Fazer toda a vontade de Deus só traz a bondade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso, tenha sempre paz no teu coração, perdão, seja um coração perdoador,
Seja benigno, seja bondoso, porque isso atrai as bênçãos do Senhor para a tua vida. Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor te guiará. Salmo 65:11, eu termino. Coroas zoando da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. As pegadas do Senhor estão destilando fartura sobre a minha e a tua vida. Receba isso, receba a bondade do Senhor. Deus falou com você. Receba, tome posse e desfrute da bondade e das bênçãos do Senhor. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem preciosa, Senhor, e maravilhosa que vem do trono de tua graça ao nosso espírito, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos incentivar, para nos entusiasmar e também nos dispor, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós recebemos o teu poder, a tua autoridade, para uma semana de grandes vitórias, para uma semana de grandes bênçãos, Senhor. Indo, Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, na direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós recebemos a ministração dos teus anjos a nosso favor, nos livrando e nos guardando de todo mal. Nós recebemos a tua bondade, a tua proteção e queremos em tudo fazer a tua vontade, Senhor. Assim como José, assim como o Senhor nos mostrou que o Senhor era com ele em todos os momentos, porque ele o agradava, ele fazia a tua vontade e o Senhor o abençoava. Assim também nós, Pai, por mais que venhamos sofrer perseguições, afrontas, que nós venhamos sofrer difamações, que nós venhamos sofrer, ó Deus, calúnias, pessoas que intentam o mal contra a nossa vida, Jesus, nós queremos sempre manifestar o perdão, porque nós somos pessoas pacificadoras, nós queremos sempre, Deus, manifestar o amor de Cristo, Pai. Por isso, nos ajude, nos fortaleça, Senhor, para que em todos os momentos venhamos manifestar isso, venhamos manifestar este amor incondicional, este amor que suporta, este amor que vai além, Senhor, dos nossos limites e da nossa condição humana, porque só o teu amor, Jesus, só o teu amor pode nos fazer ir além. E está escrito que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que assim se manifeste em nossas vidas este amor ágape, Senhor, todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. E toda a igreja de Deus diga amém, amém, amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, larará, larará.
difícil é o caminho.